Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora nosso estudo no livro Buriti mais História, na segunda parte do capítulo 1, A Humanidade e o Tempo, página 112 até a página 118. Então estamos aqui na unidade 4, no capítulo 1. Esse aqui é o vídeo da segunda parte. Se você ainda não viu o vídeo da primeira parte do estudo do capítulo 1, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da primeira parte do estudo desse capítulo. Vamos em frente, então? Vamos lá. Bom, então vamos fazer aqui uma breve revisão do que foi visto na primeira parte. Nós vimos lá na primeira parte do estudo do capítulo 1 que o tempo organiza a nossa vida. Como assim o tempo organiza a nossa vida? Nós temos um tempo, nós temos um horário certo para levantar, um horário para ir trabalhar, um horário para ir para a escola, um horário para tomar banho, um horário para fazer as refeições. Ou seja, o tempo, ele determina, ele indica, ele sinaliza, ele organiza a nossa vida. E se o tempo organiza a nossa vida, então nós precisamos dominar a medida do tempo, dominar a passagem do tempo para poder organizar a nossa vida. Foi isso que nós vimos na primeira parte. Nós vimos também que desde a antiguidade já se observava os fenômenos naturais, como por exemplo o nascer e o pôr do sol, as fases da lua, as estações do ano, e todos esses fenômenos da natureza eram utilizados para medir o tempo, para organizar a vida das pessoas. As pessoas da antiguidade, elas sabiam que quando o sol aparecia, quando o sol nascia, era hora de trabalhar. E quando o sol se punha lá no horizonte, era hora de parar de trabalhar. Eles entendiam que em determinada época do ano ficava mais quente. E essa época do ano que ficava mais quente, eles tinham que fazer alguma coisa na terra, eles tinham que preparar a terra, porque depois viria uma época de chuva, ou viria uma época mais seca, enfim. Observando os fenômenos da natureza, observando as fases da lua, as civilizações antigas elas iam se organizando, organizando suas vidas, organizando suas plantações, o estoque de alimentos. Então foi um pouco disso que nós vimos no estudo da primeira parte. Nós vimos também lá no estudo da primeira parte sobre a invenção dos relógios. Nós vimos o relógio d'água, o relógio solar e a ampulheta. Inclusive eu deixei uns vídeos, pequenos vídeos, mostrando o funcionamento desses relógios. E todos esses relógios eram utilizados para marcar o tempo e organizar a vida das pessoas. Nós vimos também, lá na primeira parte, o estudo, o entendimento da percepção da passagem do tempo. O que seria isso? Nós entendemos que quando estamos fazendo alguma coisa divertida, alguma coisa legal, nós temos a sensação de que o tempo passa mais rápido. E quando nós estamos fazendo alguma coisa chata, alguma coisa que a gente não quer fazer, nós temos a sensação, a percepção de que o tempo passa mais devagar. Mas são percepções. Na verdade, o tempo ele flui na mesma velocidade. Foi isso também que nós estudamos lá na primeira parte. Agora sim, vamos seguir para a segunda parte, para esse texto aqui. Calendários na Antiguidade. Bom, como foi dito anteriormente, o tempo organiza a nossa vida. E era assim também na Antiguidade. E conforme foi passando o tempo, conforme as civilizações foram se desenvolvendo, desenvolvendo o seu conhecimento, o seu entendimento, eles sentiram a necessidade de inventar os calendários. Então nós vamos falar agora sobre a invenção dos calendários. Os povos da Mesopotâmia, os egípcios e os povos do continente americano. Eles inventaram calendários justamente para organizar as suas vidas, para organizar a época das plantações, das colheitas, organizar a hora de trabalhar, a hora de preparar a terra, a hora de estocar a comida.
né, o tempo certo para estocar a comida. Então nós vamos agora estudar então os calendários que foram inventados pelos povos antigos, que são calendários baseados em ciclos solares e ciclos lunares, como nós já vimos anteriormente, que os homens observavam esses fenômenos para se organizar. Agora, de uma forma um pouco mais elaborada, através de um calendário. Vamos em frente? Bom, eu separei aqui então o texto, grifei algumas partes importantes que vocês podem acompanhar no livro, sobre a forma de medir o tempo, os calendários que foram inventados pelos povos antigos. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, que eu grifei de amarelinho, vai falar sobre o calendário dos sumérios. Nós já estudamos sobre os sumérios, são um povo que habitou a Mesopotâmia. Esse povo sumério, ele criou um calendário com ciclos lunares, ou seja, observando as fases da Lua. Nós já estudamos isso em ciências, que conforme nós olhamos para o céu à noite, a luz do Sol, que é refletida na Lua e é vista por nós aqui na Terra, ela pode ser refletida de formas diferentes, e cada vez que muda a forma como essa luz do Sol reflete na Lua, nós entendemos que a Lua está passando por fases diferentes. E esse ciclo ele fica se repetindo. Então, toda vez que nós observamos determinada fase, nós podemos saber qual será a próxima fase. Isso depois de muito tempo de observação. Então, foi isso que os sumérios fizeram. Eles observaram as fases, a mudança das fases da Lua e criaram um calendário de 12 meses. Tudo bem? Seguindo aqui, então, no segundo parágrafo, que eu grifei de verde, tem o calendário que foi inventado pelos egípcios. Os egípcios utilizaram, então, um calendário solar, diferente dos sumérios, que era um calendário lunar. Eles utilizaram aqui o Sol como referência, o nascer do Sol e o pôr do Sol. Observando todo dia o nascer e o pôr do Sol, depois de algum tempo eles perceberam que era um ciclo que se repetia todo dia repetia esse ciclo. Então eles utilizaram essa referência do Sol, mas também utilizaram a referência da cheia e da seca do rio. Por quê? Como eu disse anteriormente, no Egito, a cheia do rio era o evento que acontecia uma vez por ano, que organizava a vida de todas as pessoas. Todas as pessoas trabalhavam, se preparavam em função da cheia do rio, que era o momento mais importante, onde eles precisavam coletar aquela água, fazer as irrigações, plantar, para ter alimento para comercializar e ter também alimento para estocar, para usar em tempos de seca. Então, os egípcios eles utilizaram aqui o calendário solar, né, através do nascer e do pôr do sol, e também as estações de chuva, né, de cheia do rio e a seca do rio. Combinando esses fenômenos, eles criaram o seu próprio calendário, que organizava a vida deles, né, organizava o plantio e a colheita dos alimentos, que era algo muito importante para os egípcios. E finalizando aqui no terceiro parágrafo, que eu grifei de azulzinho, nós temos aqui o calendário dos povos maia. Os povos maia nós também já estudamos em um capítulo anterior de história. Nós estamos aqui vivendo aqui no Brasil, no continente América do Sul. Temos também aqui a América Central e a América do Norte. As três Américas juntas formam o continente americano. Dentro do continente americano, destacou-se o calendário maia, ou seja, povos, né, que viviam aqui no continente americano chamado maias. Eles também fizeram um calendário com as fases da lua, mas diferente do calendário dos sumérios, o calendário dos maias tinha 18 meses. 18 meses e cada mês tinha 20 dias. Além disso, havia um período menor de 5 dias. Então é como se fosse 18 meses mais um quarto de mês, ou 5 dias.
E aí você pode olhar para esse texto e pensar assim, mas como assim 18 meses? Correto não é ter 12 meses? E aí eu trouxe aqui para vocês uma pequena explicaçãozinha que não está no livro, que é importante vocês entender a ideia da palavra convenção. O que vem a ser convenção? Convenção é quando um grupo de pessoas se reúne e convencionam, elas combinam a aceitar determinada regra para um assunto. Então, os povos maia, eles convencionaram contar os meses de 20 em 20 dias. Nós, hoje, como que nós convencionamos isso? Nós convencionamos que o mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. E eles são divididos em 12 meses. Mas isso não é uma regra natural, não é uma regra da natureza. Isso é uma convenção humana. É uma regra humana, não é uma regra natural. Então, por exemplo, se daqui a algum tempo nós quisermos convencionar de outra forma, ao invés de ter 28, 29, 30 e 31 dias, nós podemos dizer que nós queremos 10 meses de 36 dias mais 6 horas. Podemos fazer isso? Olha, se tiver uma convenção de muitos países e todos aceitarem essa convenção, é possível mudar sim. Então é importante que vocês entendam que essa divisão de meses em 12 meses ou em 18 meses é normal. Ela funcionou para os povos maia com 18 meses. Mas ela pode ser de 12 meses, de 10 meses, de 20 meses, enfim. Independente disso, o mais importante que vocês saibam é que o período de translação da Terra dura 365 dias mais 6 horas. Então, o mais importante é vocês saber que esse é o período de um ano. Então eu poderia dividir o 365 por 10, por 20, por 15 e convencionar maneiras diferentes de organizar o calendário. Então, é essa maneira como os povos aqui do continente americano organizavam. 18 meses de 20 dias, mais um período pequeno de 5 dias. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente com o nosso estudo? Bom, aqui tem uma imagem, né? O Observatório Astronômico Caracol, da civilização maia, construído há cerca de 1100 anos. Percebam quanto que esses povos aqui eles já eram bem desenvolvidos. Eles conheciam a astronomia, a observação do céu, observação dos astros, das estrelas. A observação de todos esses astros do céu criou uma ciência chamada astronomia. Então a astronomia é essa ciência em que se observa o céu, se observa o Sol, outras estrelas, as fases da Lua, outros planetas, e com base nessa observação se monta calendários, por exemplo, se mede o tempo, entre outras coisas. Então percebam que essa civilização dos maias era uma civilização bem evoluída, tanto que eles montaram aqui um observatório astronômico. Tudo bem? Vamos adiante? Olha só, pessoal, para não ficar tão grande esse conteúdo, eu dividi ele em 3 partes. Nós fizemos o estudo da primeira parte, esse aqui é o estudo da segunda parte. Eu quero deixar 3 recadinhos finais para vocês. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tudo bem? Nos vemos na terceira parte. Até a próxima. Tchau!